Olá, trilheiros e trilheiras, tudo bem? Meu nome é Carolina, sou uma das professoras de Direito Tributário aqui no Trilhante e hoje conversaremos sobre as competências tributárias. Vamos lá? Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que a Constituição Federal taxativamente especifica todos os tributos que podem ser editados por cada ente federado, bem como indica quais os impostos cada pessoa política pode instituir. Não há, portanto, meios para a União Federal, Estados, Distrito Federal e municípios criarem tributos que não previstos na Constituição, bem como eleger fatos geradores diferentes dos definidos. Por essa razão, o Sistema Tributário Nacional é exaustivo, já que não é possível criar tributos cuja competência não esteja prevista constitucionalmente. Ademais, é um sistema rígido, uma vez que só pode ser alterado por emenda constitucional, que é um processo legislativo mais complexo que os demais. E por que vocês acham que a Constituição separou de forma tão rígida as competências tributárias? É possível encontrar dois motivos na doutrina acerca da divisão de competência. Para alguns doutrinadores, a separação das competências tem o objetivo de garantir aos entes federados autonomia financeira. Assim, ao repartir o poder de tributar entre as pessoas políticas, garantindo que União, Estados, Distrito Federal e municípios tenham, cada um, seu campo próprio para instituir seus tributos, a Constituição conferiu meios para que os entes tivessem renda para desenvolver suas atividades e, assim, manter o Estado federal. Se o Brasil fosse, por exemplo, um Estado unitário, de nada valeria essa separação, já que apenas um ente seria responsável pelos tributos. Como é um Estado federal, é preciso repartir o que cada pessoa pode tributar. Para outros, a definição de competência, principalmente a que se refere aos impostos, é, na verdade, uma defesa do contribuinte, já que impede que as pessoas políticas tributem a mesma manifestação de riqueza mais de uma vez. Por exemplo, ao determinar que apenas a União possa instituir impostos sobre grandes fortunas, a Constituição Federal impede que os estados, Distrito Federal e municípios tributem também grandes fortunas, protegendo o particular da múltipla incidência desse imposto. É uma forma de homenagear o princípio da capacidade contributiva, impedindo a tributação excessiva de uma manifestação de riqueza. Já pararam para pensar se todas as pessoas políticas pudessem tributar todas as manifestações de riqueza? Parece inviável, né? Por isso, para impedir que existam vários tributos diferentes sobre a mesma hipótese, a Constituição Federal, de forma rígida, divide a competência tributária. Assim, a nossa primeira lição é que o tema das competências tributárias tem natureza constitucional, ou seja, só a Constituição pode conferir ou limitar o poder de tributar dos entes. Logo, é visível que a Constituição Federal tem um papel fundamental para a tributação. Mas isso significa dizer que a Constituição cria tributos? De certo que não. A Constituição apenas confere aos entes possibilidade de instituir, caso desejem, certos tributos da sua competência. No entanto, o fato de um tributo estar previsto na Constituição não possibilita ao ente competente cobrá-lo imediatamente. É necessário que antes exista uma lei o instituindo. Assim, nesse momento, já conseguimos conceituar competência tributária. Competência tributária é, portanto, uma permissão constitucional conferida a uma pessoa política para criar tributos. A partir da divisão de competência, cada ente da federação tem aptidão para criar os tributos autorizados pela Constituição Federal e incidentes sobre as matérias definidas por ela. E, como os tributos só podem ser instituídos por lei, apenas as pessoas políticas que têm poder legislativo com representação própria têm competência tributária. E quem pode criar tributos também? Pode aumentá-los, diminuí-los ou até suprimi-los, perdoar ou parcelar débitos, entre outros. A competência tributária não se esgota na criação dos tributos, mas compreende toda a atividade legislativa que o envolve. Essa atividade legislativa não pode ser transferida pela pessoa competente para a criação do tributo. No entanto, isso não significa que as atividades de fiscalização e cobrança não possam ser delegadas. O exercício da competência tributária é uma atividade legislativa, enquanto que a fiscalização e a cobrança são atividades administrativas. Por essa razão, é possível que o ente competente para a instituição do tributo delegue as atividades de cobrança e fiscalização para outra pessoa. Assim, competência tributária não é sinônimo de capacidade tributária. A capacidade tributária envolve as questões de arrecadar e fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e pode, por não ser atividade legislativa, ser transferida de um ente para o outro.
Muitas vezes, a pessoa competente é também a que detém a capacidade tributária. No entanto, ela pode transferir essa capacidade a outro ente, a outra pessoa jurídica de direito público ou a entidades paraestatais, podendo inclusive abrir mão dos valores arrecadados. É o caso, por exemplo, do ITR. Esse imposto é de competência da União, ou seja, só ela pode criá-lo, reduzi-lo, aumentá-lo, entre outros. No entanto, a União transfere aos municípios a capacidade para fiscalizar e arrecadar esse imposto, bem como os rendimentos obtidos. Outro exemplo é a contribuição de interesse de categorias profissionais. A União é a competente para criá-las, mas transfere aos órgãos de classe a capacidade tributária. É o caso de contribuição ao CREA, por exemplo. A União cria o tributo, mas quem cobra, fiscaliza e dispõe dos valores é o Conselho. Portanto, competência tributária e capacidade tributária não se confundem. A competência é de ordem constitucional, anterior, portanto, à instituição do tributo e não é transferível. Já a capacidade surge no momento em que essa competência é exercida, quando a lei elege quem vai figurar como sujeito passivo da exação, sujeito ativo da exação, e é, portanto, transferível. Por fim, também é preciso diferenciar a competência tributária da competência para legislar sobre direito tributário. A Constituição Federal, além da competência para instituir tributos, trata também da competência para legislar sobre direito tributário. Enquanto a competência tributária é a competência para a criação dos tributos pelas pessoas políticas, a competência para legislar sobre o direito tributário diz respeito à edição de normas gerais sobre o direito tributário, como prescrição e decadência, por exemplo. A competência para legislar sobre o direito tributário está prevista no artigo 24 da Constituição Federal, que dispõe ser concorrentemente competentes para legislar sobre direito tributário, a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo à União editar normas gerais, e os Estados e o Distrito Federal ficam incumbidos de suplementar as normas gerais definidas, podendo exercer a competência legislativa plena quando não existir lei federal. E quem concorrentemente legisla sobre direito tributário é a União, os Estados e o Distrito Federal. Ao município cabe apenas suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Portanto, tais competências não se confundem. A competência tributária envolve a criação dos tributos, e todas as pessoas políticas são competentes para criar seus tributos. Já a competência para legislar sobre direito tributário envolve a edição de normas gerais, como o lançamento tributário, por exemplo, e é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. A União, mesmo sendo competente para editar normas gerais tributárias, não pode instituir os tributos dos demais entes, já que as competências não são as mesmas. Encerrada essa discussão inicial sobre as competências tributárias, na próxima aula trataremos das características que as envolvem. Até lá!